Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Selene Muniz e eu estou aqui para compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que vai falar sobre a cura de um endemoniado, que diz assim, em Marcos 5: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus, né? Sai deste homem, espírito imundo. Jesus falava isso. Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos estavam dentro daquele único homem. E roga-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, todos os demônios que estavam naquele único homem, rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Os demônios pediram para entrar nos porcos. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, ou seja, quase 2.000 demônios. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu quero falar sobre essa passagem para as pessoas que dizem assim, fulano que não presta, fulano que é ruim, que tem a índole ruim, ele que é mau, ele que tem mais é que morrer e ir para o inferno, ficar com o diabo. Meu querido, eu quero falar para você que assim como os demônios ficaram nesse único homem, ele fica ainda em quaisquer pessoa que dá lugar para ele. E como dar lugar para o inimigo? O inimigo ele não vai sair, sabe, como um louco, entrando no corpo de quaisquer pessoa, sem a legalidade de Deus ou da pessoa. Porque o inimigo usa aquele que dá lugar, aquele que Deus permite que seja tocado. Assim como Deus permitiu que o inimigo tocasse no Jó. Porque Deus sabia que Jó era temente a ele e fiel a ele. Depois eu falo sobre a história de Jó, mas vocês devem conhecer. Aquele homem que perdeu toda a família, mas que Deus lhe restaurou toda a sua sorte. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que vê essas pessoas aí e as julgam, falam mal delas. Eu gostaria de te dizer que essas pessoas precisam da sua intercessão, da sua ajuda. Nós não podemos ficar achando que a culpa do ser humano é do próprio ser humano. Jesus ele deixou claro que ele veio ao mundo e morreu por amor a nós. A nós quem? Aos doentes, as pessoas que estão matando, fazendo coisas terríveis na época desse tempo que se chama hoje. Essas pessoas que muitas das vezes, muitos religiosos ou não, falam assim, tem mais é que morrer. Eu gostaria de te dizer que Jesus já morreu por eles.
Jesus já morreu por mim e por você. Fique claro isso na sua mente. Porque Jesus fica muito, mas muito triste quando vê sair da boca das pessoas semelhante a ele palavras de maldição, de derrota, de desgraça, de contenda, de profanaria, de coisas que não provém dele. Isso, gente, será que é tão difícil de compreender o que agrada a Deus e o que agrada o inimigo? Precisamos fazer uma autoanálise. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Será que eu estou dando ouvido ao inimigo ou dando ouvido ao meu Senhor? Porque assim como esses demônios entraram neste homem, ele entra em qualquer um, inclusive em mim e em você, se dermos lugar para ele. Mas a palavra de Jesus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês se lembram lá no Jesus? Quando ele foi batizado e ele foi para o deserto? E o diabo foi até ele? Ele foi até Jesus. Tu acha que o diabo não vai vir até mim, até você? Meu querido, só se quiser ser enganado. Porque se o próprio demônio foi até Jesus para poder mandar ele transformar uma pedra em pão, levou ele até o pináculo para que ele pulasse de lá. Ah, você não é filho de Deus? Então pule daí. E o diabo usa a palavra. O diabo conhece a palavra. E você precisa conhecer a palavra. Porque é o único meio de você resistir à sorte maligna. É a palavra de Deus. É crer que você não está sozinho. Que você está numa batalha junto com o Espírito Santo do Senhor. Saiba que na sua mente, na minha mente, vem coisas boas e maus. A questão é a qual estamos dando ouvido. Temos visto pessoas espancando seus próprios filhos. Não estão disciplinando, estão espancando. Temos visto pessoas dando valor mais à família dos outros, dos amigos, do que à sua própria família. Temos visto as pessoas elogiando os cônjuges dos outros, mas não elogiam a sua própria esposa ou seu próprio esposo. Temos visto pessoas abandonando-se umas às outras. E vivem como se nada fosse acontecer. Está tudo muito bem. Aí eu te pergunto, uma pergunta que Jesus também fez no passado. E se eu te chamar hoje? Assim disse Jesus. E diz hoje para mim e para você. E se eu te chamar hoje? Eu, pela honra e graça do meu Senhor, eu posso te dizer. Eu já combati um bom combate e guardei a minha fé. Isso não quer dizer que eu não tenha sentimentos de chateada, que eu não fique irada não. Porque eu fico irada quando as pessoas desrespeitam uma outra. Eu tenho todo o direito de ficar. Mas isso não me dá o direito de eu maltratar aquela pessoa. De eu dizer que ela não presta, que ela tem que morrer. Quando eu fico indignada, meu querido e minha querida, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, livra essa pessoa que me indignou desse mal. Expulsa esse demônio que está nesta pessoa que me indignou. Porque ninguém indigna você ou a mim se Satanás não estiver dentro. Conta a história de uma mulher que ela tinha 7 demônios nela. Só ler a Bíblia, você vai lá ver. Conta a história que um demônio usou a boca de Pedro. Conta a história da prostituta que Jesus virou para ela e falou assim: agora vai, não peque mais. E você precisa entender que eu e você agora devemos ir e não pecar mais. Porque quando uma pessoa escolhe fazer o mal, nos tornamos filho desse mal. Quando uma pessoa escolhe fazer o bem, nos tornamos filho deste bem. E aí? O que estamos fazendo? Qual é a escolha que estamos fazendo? Falo para todo mundo, eu não estou falando para religiosos não, falo para quaisquer pessoa. Deus não é religioso. Não podemos esquecer que foram os religiosos que crucificou o nosso Jesus. Deus, Ele ama as reuniões que falam do seu amor.
Deus, Ele ama os templos que pregam a verdade e nada mais que a verdade. Deus ama e manda a gente respeitar os pastores, sabe, os missionários que estão pregando o Evangelho. Deus manda a gente orar por eles. Não acusá-los, mas é para aqueles que estão pregando a verdade, que de graça receberam, de graça estão dando. É esse que Deus quer, que a gente tenha toda a preocupação e oremos por eles. Porque não é fácil, meu querido, tentar botar na cabeça das pessoas o que nós um dia conseguimos entender. Porque assim como a gente, eu e muitos missionários, estamos tentando colocar na cabecinha de vocês que demônio existe, que o mal existe, assim como Deus existe, um dia nós também fomos encontrados por Deus. Porque não foi a gente que achou Jesus, foi Jesus que achou a gente. Assim como Jesus está achando você. A diferença é que nós começamos a dar ouvido ao Espírito Santo. Começamos a analisar cada atitude nossa. E escolhemos ter mansidão, ter equilíbrio, ter equidade. E não se tornar um iníquo. Sabe o que é um iníquo? Uma pessoa que faz coisas erradas, profanas, impaciente, intolerante. E não adianta, meu amor, nós falarmos para todas as pessoas: ah, eu tenho sangue na veia. O gadareno lá também tinha. A mulher que tinha 7 demônios também tinha sangue na veia. É. Quantos saiu daquele homem ali, ó, e entrou nos porcos. E os porcos, nem os porcos, porque prefiro morrer do que estar com demônio. E a gente? Tem muitos preferindo ficar com demônio. Precisamos saber o que estamos fazendo. Quais são as nossas atitudes. Se estamos sendo íntegros. Se estamos adorando a Deus em espírito e verdade. Basta de ficar cantando: ah, eu adorarei ao Deus da minha vida. Legal, realmente, tem que adorar mesmo. Mas chega em casa, grita como um louco ou uma louca. Não respeita os seus filhos ou os seus netos. Não respeita ninguém. Isso é adorar a Deus? Ou será que é um engano? Eu já falei para vocês que meu pai era um pastor. E muitos amavam meu pai. Eu também. Mas meu pai na nossa casa, ele não agia como deveria agir um homem em santidade. Mas pela honra e glória do Senhor, o meu pai entendeu que ele estava sendo enganado pelo falso anjo vestido de luz. Porque você não pode amar os de fora e não amar os de dentro. Porque quem tem o Espírito Santo ama os de dentro e ama os de fora. Quem tem o Espírito Santo ora para aquele que está nos perseguindo e ama o seu inimigo. Quem tem o Espírito Santo não larga uma irmãzinha para lá porque acha que ela é uma fofoqueira. Porque quem tem o Espírito Santo sabe quem é o fofoqueiro. Fica aí para vocês a dica, fique atento.